Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos o texto que está aqui no banner. Vamos lá? Todos conseguem ler? Então vamos ler juntos no 3, 1, 2 e... Mas a semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com o coração reto e bom, a retém e dão fruto com... Aleluia! Glória a Jesus. Então nós cremos que a semente hoje vai alcançar um coração que vai reter essa palavra e que vai dar frutos com perseverança. Eu quero falar hoje sobre mudando as estruturas interiores do nosso ser. Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com os irmãos aqui. O texto que nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo, à igreja de Romanos, fala sobre uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, que vai proporcionar, experimentar algo que Deus tem para cada um de nós. Essa vontade perfeita, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela está acessível a todos nós. Deus, ele tem um anseio que cada um de nós experimentemos, cada vez com mais intensidade, com mais, vamos dizer assim, com mais propriedade, tudo que essa boa, agradável e perfeita vontade tem a oferecer. Só que, para alcançarmos um fim, nós precisamos passar por um processo que nos conduz a ele. E o processo ele está direcionado a uma permissão, por parte de mim e de você, a vivermos essa transformação, essa mudança que deve ocorrer no nosso interior, que deve acontecer dentro de nós. Então essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento, essa mudança de forma de enxergar o que está ao nosso redor, ela precisa acontecer, mas não de uma forma que não seja permanente, não de uma forma que aconteça em um determinado tempo da nossa vida, e em determinado tempo da nossa vida essas mudanças parecem que não ocorreram. Deus, ele tem para nós, irmãos, algo que transcende muito aquilo que a gente imagina ou pensa. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que Deus tem para nós aquilo que nós não... coisas superiores ao que pensamos ou pedimos, Deus tem preparado para nós. Superiores promessas, superiores, bênçãos, superiores condições, mas Ele diz que essas condições às quais Ele deseja que a gente alcance, elas serão alcançadas através de uma mudança que seja permanente. E estudando e refletindo sobre como alcançar mudanças permanentes na nossa vida, mudanças que nos marquem de fato, que sejam realmente parte da nossa nova estrutura de ser. Nós, então, estamos propondo esse pequeno estudo aqui aos irmãos. Bom, deixa eu falar um pouco sobre as estruturas interiores, das quais a gente precisa entender o que nós precisamos de fato, olhar para dentro de nós, para podermos planejar mudanças. Preste atenção, eu nunca vou conseguir mudar nada na minha vida, se eu não conseguir identificar primeiro na minha alma o que não está cooperando, o que não está de fato se manifestando como deveria. Para que eu possa caminhar para um processo de mudança, primeiro eu tenho que saber o lugar onde eu estou. Nenhuma pessoa vai conseguir mudar nada na sua vida se ele não tem o hábito de autoavaliar-se, o hábito de discernir em que nível a vida dele caminha em cada etapa da qual eu vou citar daqui a pouco. Então, mudanças permanentes não acontecem na vida de quem não está comprometido com essas mudanças, não é?
Haja vista o texto que nós vamos colocar aqui em todos os cultos. Olha o que essa palavra diz. A semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retém. E a retém e dão fruto com... A perseverança é exatamente a prática que eu preciso exercer para que essas mudanças sejam permanentes nas nossas vidas. Para que essas alterações que a gente está vendo em coisas da nossa vida, do nosso caráter, e que nós não queremos mais, que a gente possa vivenciar realmente um tempo onde elas não vão mais fazer parte da nossa vida. Onde você não vai mais ter que conviver com a mentira. Cara, eu não quero mais mentir. A mentira não é boa. Eu não quero isso na minha vida. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Não, eu não quero mais ser uma pessoa que fala uma coisa e não cumpre. Eu não quero ser mais uma pessoa que eu estouro de forma emocional, eu trato as pessoas mal, eu critico as pessoas, eu julgo Eu não quero ser esse tipo de pessoa, ok. Eu não quero ser, mas então para isso acontecer, a palavra ela tem que ser retida em nós, e através da perseverança nós vamos produzir esse fruto. O que eu vejo é que muitas vezes nós não estamos tão dispostos a nos comprometer com aquilo que a gente diz que está interessado. No domingo passado, eu falei algo aqui, eu vou repetir agora. Eu disse que muitas vezes existem algumas causas que a gente se interessa por elas, existem algumas causas que a gente se emociona com elas. Nós vamos falar de mudança de comportamento e você talvez vai identificar muitos comportamentos que você tem. E que você olha e fala assim, eu não quero esse comportamento na minha vida, eu não quero conviver com esse tipo de comportamento na minha vida, porque eu sei que ele não vai me trazer bons resultados. Então você se interessa pelo assunto, você se emociona com a possibilidade de mudar, só que se você não se comprometer com a mudança, nada vai adiantar. Se eu não me comprometer com essa transformação da minha vida, não vai adiantar o conhecimento que você tem, não vai adiantar a quantidade de palavras que aqui forem ministradas, não vai adiantar você ter o melhor discipulador andando do seu lado, não vai adiantar as pessoas estarem o tempo inteiro orando por você, você pode estar na melhor igreja, nem sei se isso existe, né? Toda igreja tem seus problemas, as suas dificuldades, né? Mas vamos pensar, você pode estar numa igreja bíblica, você pode estar escutando o melhor louvor, você pode ter a melhor Bíblia de estudo, você pode estar cercado de pessoas que só falam coisas boas para você. Olhe para mim, se você não se comprometer com a mudança na sua vida e no seu caráter, se você não se comprometer com a sua mudança, você pode estar no melhor ambiente que você puder estar, nada vai adiantar. Olha para o irmão lindo que está do seu lado aí, esse lindão que está aí, fala para ele, se você não se comprometer, meu irmão, não tem oração forte que dê jeito. Entendeu aí? Não tem oração forte que vai dar jeito, meu irmão. Se você não se comprometer com a mudança na sua vida, não tem oração que dê jeito, meu irmão. Você pode escutar 10 horas de ministração do pastor Jonatas, você pode escutar 30 horas de adoração, não vai adiantar. Se você não se comprometer com a mudança, de verdade, reter a palavra, perseverar nela, nada feito. Amém? Olhe para mim aqui, não terceirize a responsabilidade da mudança do seu caráter para outra pessoa. Vou dizer de novo, não terceirize a responsabilidade da mudança do seu caráter para outra pessoa. Não é incomum eu encontrar pessoas... Perdão, verdade. Olha aí, encontramos uma bereana no meio de nós. Irmão, verdade. Perdão tem na Bíblia, não tem? Tem, irmãos? Ah, obrigado. Lucas 8,15, viu? Não é João não, Lucas. Onde é que eu estava? Ah, legal, é isso. Não terceirizar a responsabilidade da transformação do seu caráter para outra pessoa. Não é incomum encontrar pessoas dizer assim, mas se eu tivesse alguém para orar por mim, mas se eu tivesse alguém para andar comigo, irmão, Judas andou com Jesus, mas não teve jeito para ele. Não é? Judas andou com o top dos top, mesmo assim não adiantou. Por quê?
Porque ele não estava comprometido com a transformação do seu próprio caráter. Então você precisa estar comprometido, amém ou não amém? Quantos estão comprometidos aqui? Diga amém, Jesus. Ele está vendo, viu? Ele está vendo. Vamos então. Quais são essas estruturas interiores então, pastor? Vamos falar delas. A primeira estrutura interior que nós temos, que eu vou falar, é a estrutura emocional. O que é a estrutura emocional? A estrutura emocional fala sobre o suporte que nós temos para lidar com crises, para lidar com rejeição, para lidar com perdas e também com sucesso. Então a nossa estrutura emocional, ela é o que nos dá essa condição, ela nos dá esse suporte para lidar com todas essas coisas. Então, como você lida com as crises que você enfrenta na sua vida? Como você lida com as rejeições que porventura você sofre? Nós temos vivido um tempo onde nós temos visto, de uma forma muito acentuada, a entrada da depressão no meio de pessoas cristãs. Pessoas que estão na igreja, pessoas que estão buscando a Deus, sofrendo com depressão ou sofrendo com ansiedade, sendo o seu suporte emocional abalado ao ponto de sofrer dessas enfermidades. E não sabem lidar com isso, não sabem lidar com essa realidade. Nós temos visto acontecer com jovens, com adolescentes, irmãos, o índice de suicídio no meio de adolescentes aumentou exponencialmente. E todas geralmente ligadas a um sentimento de depressão, de rejeição, providos talvez por causa do bullying, talvez por causa de algumas rejeições vividas familiar, na escola, enfim, de diversas formas. E essa realidade às vezes está batendo na nossa porta, a gente nem sabe. Antigamente era uma coisa rara você ouvir de alguém padecendo desse tipo de mal, hoje não. Hoje, irmão, talvez você, na sua família, no seu elo de relacionamentos, no seu ciclo de relacionamentos, você pode conhecer alguém que já passou ou está passando por esse tipo de mal. Então, esses males que assolam as nossas estruturas emocionais, eles se manifestam por isso. Essas questões que quando elas batem, quando elas vêm sobre nós, esses vendavais, quando vêm sobre nós, a nossa estrutura emocional não está suficientemente preparada para lidar com ela. Então a gente não sabe lidar com crítica, a gente não sabe lidar com correção, a gente não sabe lidar com exortação, a gente não sabe lidar com rejeição. Às vezes a pessoa passa por uma situação no trabalho, ela é preterida no trabalho, ela é colocada de escanteio, aquilo vira uma crise, a pessoa se interioriza, a pessoa não quer trabalhar mais, ela não, sabe, se fecha, pensa que não tem mais oportunidade, não tem mais jeito para ela, entra dentro de um casulo emocional, se esconde da vida e acabou. Pessoas que não sabem ouvir um não, que quando você diz não para ela, parece que vira uma chave na cabeça dela, ela se fecha completamente para as relações, não sabe relacionar. Irmão, uma coisa que eu vejo de uma forma assustadora, as pessoas com dificuldade de relacionamento interpessoal, por quê? Porque a sua estrutura emocional não está forjada ao ponto de ele aprender a suportar o irmão. Aí não consegue suportar as pessoas, não consegue suportar aquele irmão mais complicado, aquele irmão de temperamento mais difícil, aquela pessoa mais briguenta. Então, evita-se o relacionamento, evita-se aquele tipo de aproximação. Por quê? Porque a estrutura emocional não está preparada para lidar com isso. E uma das coisas que Deus, como nosso Pai, tem o desejo de nos fazer entender, é estarmos preparados para lidar com esse tipo de situação, porque Ele precisa de filhos maduros frente à sociedade. Ele precisa de pessoas maduras para conduzir o Evangelho de forma a não provocar escândalo no meio dos ímpios. Vou fazer nota da campanha de oração que nós fizemos aqui no período de aniversário da cidade.
E uma das coisas que Deus trouxe à tona foi que o motivo de nós não termos ainda mais pessoas se rendendo ao Evangelho na nossa cidade é porque o Evangelho tem carregado um mau testemunho muito grande. Onde aqueles que deveriam manifestar o caráter de Cristo, ao invés disso, desonram o nome do Senhor. Compram e não pagam, mentem, enganam, trapaceiam, não têm uma conduta que de fato manifeste o caráter de Cristo, e as pessoas sérias da cidade olham para esses evangélicos e dizem: olha, o que eu vou querer com esse evangelho? O cara disse que é crente e me deu calote. O Evandro, esses dias, estava com o pastor. Cadê o Evandro? Como é que é o nome do pastor? Pastor Francisco. Instalando um portão lá em casa, estava dando um testemunho lá, falando que um evangélico deu um calote neles. Comprou e não pagou. De quanto, Evandro? Evangélico. Pastor. Meu Deus. Podia ser diácono, não, meu Deus. Hã? Essa parte aí você abafa. Rafael, você edita lá. Você entende, irmão? Olha que testemunho. Calote. Então as estruturas interiores, elas precisam estar arrojadas. Aí eu pergunto para você, como é que anda a estrutura emocional da sua vida? Você é uma pessoa que, ao ouvir, a ter uma palavra de confronto, como você reage? Como você lida com crise? Como você lida com crítica? Quando você lida quando alguém te julga? Eu gosto muito, irmãos, de uma testemunho, vamos chamar assim, faz parte da biografia de George Washington. É George Washington? Não, não é. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um presidente americano que foi presidente durante um período onde os Estados Unidos estavam passando por um processo de guerra civil, uma batalha para se abolir a escravidão. Então, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um processo político complicado, complexo. E no meio desse processo complexo, de muita crise, de muitas questões acontecendo, um ministro de Estado dele começa a criticar a sua forma de governo. Bom, para quem não tem esse tipo de informação, ministros, eles são de livre nomeação e livre exoneração. O presidente escolhe quem vai ser e a hora que ele não quer, ele manda tirar. Então aquele ministro, ele poderia ser demitido, ele poderia ser tirado, exonerado do cargo, da função, a qualquer tempo por Abraham. Mas então, um dos seus assessores vai até ele e fala: olha, o seu ministro lá, ele está te criticando, ele está fazendo duras críticas a você, o que você vai fazer? E Abraham Lincoln responde da seguinte maneira: eu vou ouvi-lo, porque pode ser que ele seja certo. Irmão, esse tipo de declaração mostra que tipo de estrutura emocional a pessoa tem. No meio dessa crise toda, ele está ouvindo que alguém está criticando ele, ele poderia de cara falar: cara, corta, manda tirar esse cara lá, digita lá a carta de demissão. Mas ele diz: não, eu quero primeiro ouvi-lo. Porque eu preciso ter pelo menos a noção se o que ele está dizendo possa ser uma verdade ou não. Tem pessoas que talvez escutam assim: cara, eu acho o seu comportamento arrogante. Aí a pessoa acha isso que é uma ação a nível pessoal, para feri-lo, e já se arma e fala: eu arrogante? Como assim? Não, nunca. Cara, escuta. Avalia. Considera. Se depois de você avaliar o seu comportamento e ouvir mais algumas pessoas a respeito disso, e de repente aquelas pessoas que estão ao seu redor disserem a mesma coisa, talvez o errado seja você. Ou de repente as pessoas vão dizer: não, eu não acho que você é assim.
E você vai avaliar que aquela pessoa talvez teve uma má impressão a seu respeito, e essa má impressão precisa ser ajustada. Fala, olha, me perdoa se eu passei essa impressão, mas eu não sou assim, eu não quero que você me veja dessa forma. O que a gente pode fazer para você, para a gente corrigir essa imagem? Então, as estruturas emocionais, elas precisam estar equilibradas. Nós, como povo de Deus, que desejamos e ansiamos encontrar com o nosso Salvador, que estamos sido municiados com essa palavra que lemos no início aqui, de uma transformação de mente, para experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que estar decidido a experimentar esse tipo de transformação. Amém ou não amém? Diga comigo, estrutura intelectual. É a segunda estrutura. Essa estrutura ela fala sobre a nossa capacidade de discernimento, de analisar causa e efeito, ação e consequência, de fazer a leitura da vida de forma correta, de tomar decisões, de calcular riscos. E muitas vezes, irmãos, nós estamos precisando melhorar. Às vezes as nossas decisões elas estão sendo decisões inconsequentes, sem analisar que toda ação tem uma reação. Fala essa palavra para o irmão que está do seu lado. Toda ação tem uma reação, meu irmão. Igual e proporcional. É uma das leis de Newton. Física. É uma verdade. Toda ação tem uma reação de forma proporcional. Então você acha que você vai falar o que você quer e vai ouvir o que você não gosta? Vai. É uma ação que vai ter uma reação. Então nós, a nível intelectual, na nossa estrutura intelectual, temos que aprender, ser ensinados a calcular as consequências dos nossos atos, a não agir de forma inconsequente, a não agir de forma descalculada. Muitas vezes, nesse processo de inconsequência, nós fazemos coisas que vão nos trazer consequências para toda a vida. Eu vejo muito, irmão, não é incomum eu ouvir pessoas e eu conversar com pessoas que estão vivendo hoje consequência daquilo que não tiveram uma realidade calcular a consequência dos seus atos e hoje reclamam dos frutos que têm. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não estar hoje no lugar que você planejou. Eu não falo lugar físico, eu falo na sua vida. Você pode não estar no lugar, na sua vida, que você planejou, mas você está exatamente onde as suas escolhas te levaram. Talvez você nunca sonhou estar hoje no lugar, na situação, vivendo a problemática de vida que você está vivendo. Só que você está aí exatamente por causa das escolhas e decisões que você tomou. Então, qual é o conselho que eu lhe dou hoje? Comece a avaliar melhor as suas escolhas. Comece agora a aperfeiçoar a estrutura intelectual que você precisa projetar para que a sua vida seja melhor amanhã. Porque se você continuar fazendo as mesmas escolhas que você sempre fez, você não vai chegar em nenhum lugar diferente do que você já está. Para que você possa chegar em novos lugares, para que você possa ter uma vida diferente, para que você possa alcançar coisas novas em Deus, você precisa começar a tomar decisões melhores. Às vezes as pessoas têm dificuldade em tomar decisões. Eu tenho conversado com os jovens muito, principalmente sobre dois aspectos, que são os dois principais calcanhares de Aquiles para destruir e derrotar jovens: namoro mal escolhido e uma vida desconectada de estudo. Esses são os dois aspectos que eu mais tenho conversado com jovens hoje. E aí, muitas vezes, toma-se decisões sem pensar nas consequências futuras. Quer-se tomar decisões sem avaliar questões futuras. Está errado. Cadê o Gabriel? Ah, tá. Tomar decisões, fazer escolhas, sabe, cientes e avaliando aquilo que vão ser os riscos futuros. Preocupar-se com a sua vida,
ser uma pessoa aliançada, sabe, com o propósito de Deus para você. Deus tem coisas das quais Ele anseia e deseja fazer na sua vida, mas muitas vezes nós mesmos somos os principais inimigos do projeto de Deus para nós, porque resistimos, fazemos escolhas erradas, não queremos ouvir ninguém, queremos tomar decisões e fazer escolhas sem ouvir conselheiros, e às vezes a gente não quer ouvir porque sabe exatamente o que eles vão falar. Eu não quero pegar no pé da galera de jovem, não. Mas é porque é o exemplo que veio na minha cabeça agora. Certa vez eu estava num gabinete conversando com um casal de jovens, que estavam dizendo que queriam namorar. E eles me procuraram para dizer que estavam gostando do outro. E eu falei com eles, vocês oraram? Não, pastor, nós estamos aqui para dizer que a gente quer orar, que a gente quer buscar a direção de Deus. Eu falei, bom, então ok, é por aí. Só que na hora o Espírito Santo falou, né? Aí tem coisa. Aí, os irmãos já me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa que tem muito papo na língua, né? Eu olhei para ele e falei, vocês já beijaram na boca? É. Então vocês dois largam de ser sem vergonha. É isso que vocês são, sem vergonha. Porque se vocês quisessem de fato orar, vocês estavam um orando de lá, o outro orando de lá, orando. Orar não é pegar na mão, orar não é abraçar, orar não é sair junto, orar é orar. Depois que Deus trouxer uma palavra, a gente avança para o próximo passo. Passou, se Deus demorar para falar, você espera, simples assim. E se ele demorar demais, você espera até Jesus voltar. Vai que Jesus volta, você nem precisa namorar, que bênção. Vai para o céu livre disso aí. Olha que maravilha. Sem ser tentado. É céu puro. Ó, chega lá, não é? Agora, se Jesus falar, aí vai conversar. Vamos bater um papo, vamos estabelecer um padrão. Ah, mas eu não quero estabelecer um padrão, eu quero fazer do meu jeito. A sua estrutura intelectual ela está contaminada pelo mundanismo. A palavra do Senhor nos fala em Romanos capítulo 8, verso 5, esse texto, irmão, ele está martelando na minha cabeça a semana inteira. Romanos capítulo 8, verso 5, a palavra diz assim, aquele que é governado pelo Espírito, tem a sua mente orientada a fazer o que o Espírito, eu falei isso domingo passado, agora, aquele que é governado pela carne, tem a sua mente orientada para fazer o que a carne, olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim, quem é você? Qual dos dois? Porque falar com pessoa espiritual é fácil, é ou não é? É ou não é, pastor Daniel? Falar com o espiritual é fácil. Qual que é o problema, meu filho? O problema é esse, então vamos sentar. A Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Pronto? Encerrou? Encerrou, acabou. A Bíblia manda perdoar, estou indo perdoar então. A Bíblia manda sofrer o dano, vamos sofrer o dano. A Bíblia manda andar a segunda milha, vamos 2, 3, tem problema. A Bíblia manda andar em santidade, é santidade a conversa agora, não tem outra conversa. A Bíblia manda orar, é orar, acabou. Agora, quando a gente fala com o carnal, irmão, aí é duro. Convencer o carnal a fazer o que o Espírito quer? Hã? Não é? É duro, irmão. Convencer o carnal, porque argumento é o que mais tem. Na sua estrutura intelectual, ela está municiada de uma série de argumentos para não fazer o que tem que ser feito. Então eu preciso tratar, curar essa minha condição dessa estrutura intelectual. Vamos avançar. Terceira estrutura. Diga comigo, estrutura cultural. O que é estrutura cultural? São os nossos hábitos gerais, prioridades, alvos, organização. Tudo isso está inserido dentro dessa estrutura cultural. Quais são os nossos hábitos? Que hábitos você tem? Hábitos gerais. Talvez a questão de julgamentos já seja um hábito na sua vida, sabe? Irmãos, eu tenho falado algo, eu não sei se eu falei isso domingo passado, mas eu vou falar hoje, e eu vou falar no domingo que vem, e todo domingo que eu subir aqui eu vou falar isso.
O meu coração tem sonhado com uma igreja plural. E o que eu falo de uma igreja plural? O meu coração tem sonhado que nós, como igreja, como corpo, possamos ter pessoas de todo tipo de, sabe, de aspecto físico, e que não nos cause estranheza. Que a gente tem aquela galera do arrumadinho, aquela galera que gosta de vir, né, nos trinques, sapatinho ilustrado, camisetinha para dentro, mas que a gente veja ali parar, estacionar umas Harley Davidson, descer uns motoqueiros muito doidos, com aquelas correntonas por todo lado, né? Aí do outro lado chegar uma galera de skate, com os alargador na orelha, com os cabelos muito loucos para cima, cheio de tatuagem. O meu sonho é nós aprendermos a viver uma igreja plural. O meu sonho é que um homossexual possa se sentir à vontade de entrar por aquela porta, sentar numa cadeira e não se sentir recriminado, não se sentir discriminado, não se sentir com um preconceito sobre ele, que ele possa sentar e ser amado como pessoa, e ouvir a palavra genuína, sabe? Que o pecado, que o homossexualismo é pecado, como é pecado a mentira, como é pecado o adultério, como é pecado a fornicação, como é pecado a pornografia, como é pecado a infidelidade, como é pecado. Tudo é pecado. Uma coisa não é mais pecado do que a outra. E ele pode sentar no nosso meio, ouvir a palavra, não se sentir discriminado, se sentir amado e com desejo de mudar de vida. O meu anseio é que vejamos e vivamos uma igreja assim, plural, não negociando os princípios bíblicos, não diminuindo a intensidade da palavra, mas que nós possamos aprender a amar as pessoas e mostrar para elas o caminho da salvação. Durante muito tempo, eu até comentei isso com alguns discípulos meus, eu falei que eu estava orando a Deus pedindo um discípulo maluco. Eu falei, Jesus, manda um cara, eu quero um cara tatuado, um cara com alargador, um cara loucão, porque eu quero chegar numa galera diferente, isso é um propósito pessoal que eu estou com Deus. E Deus não mandou, irmão, não apareceu, o abençoado apareceu, nem está aqui hoje, mas eu sei porque ele não está, mas não apareceu, Jesus não mandou. Irmãos, então eu vejo que é Deus fazendo algumas coisas, porque eu acho que ele não tem mais idade para fazer muita mudança, e nem acho que é o ideal fazer, mas eu preciso de um cara assim, porque eu quero entrar no meio dessa galera. Nós precisamos levar o Evangelho, fazer com que a nossa estrutura intelectual, ela não forme as nossas escolhas e decisões pautadas em um padrão X, sabe, e dizer, não, a igreja é para o grupo A, o grupo B não pode, são pecadores e merecem o inferno. Não! Nós precisamos ter uma palavra e ela é única. Eu não quero, irmãos, que ninguém tenha que sair daqui para ir para uma igreja inclusiva, para ouvir que o pecado dele não tem problema e ele ir para o inferno. Eu quero que ele venha para cá, que ele ouça sobre a vida com Deus, santidade, que ele ouça sobre pecado, mas que ele saia daqui se sentindo o cara mais amado do mundo. Vai sair daqui arrebentado de tanto apanhar, mas vai sair daqui sabendo que ele é amado. Todos nós. Amém? Todos nós. Não é? Todos nós, porque não há diferença. Você concorda comigo? Você está disposto a sonhar isso comigo? Vamos, sabe, orar, Deus... Uma igreja plural, Jesus, uma coisa... Eu quero um negócio diferente, pastora Viviane. Quero um negócio, sabe? Aleluia! Nós temos profeta aqui, irmão. Aqui nós tem... Eu quero viver isso, irmão. Essa realidade. Agora, para isso acontecer, essa estrutura intelectual tem que mudar. Temos que fazer escolhas corretas. Temos que tomar decisões corretas, amadurecer. Porque se nós não amadurecermos, se a nossa capacidade de tomar decisões não mudar, não formos aperfeiçoados, como o Senhor vai enviar os perdidos? Deus, Ele precisa de filhos maduros para cuidar do perdido. Porque manifestação de filho imaturo é birra. Irmão, aqui ministério é lindo, você vai ouvir todo o culto sobre oração e palavra. Então a cultura tem que mudar. Esse processo cultural da nossa vida tem que mudar. Sabe, como você dita o seu dia?
A cultura que você tem, sabe, no sentido de ações, será que a sua cultura, ela já está aliançada com a cultura do céu? Tudo que eu acabei de falar? Quais são os seus alvos? Quais são as suas motivações? Cadê o Guilherme? Saiu? Fecha o ouvido aí, Guilherme. Esses dias o Guilherme me liga lá do intensivo. Pastor, vou ficar aqui, pastor. Quero fazer escola, vou largar tudo e tal. Cara, o alvo, o propósito, olha qual é. Sabe, eu quero poder contar com mais discípulos assim, pastor. Eu quero me lançar no negócio aí. Eu quero ganhar alma. Eu vou fazer uma IGL lá na praça, lá no meio dos skatistas, lá no meio de tal lugar. Pastor, eu quero romper para cá, eu quero romper para lá. Me lança, me deixa aí, me envia. Sabe, esse tipo de perfil, de iniciativa, de desejo, quais são os seus alvos? Quais são as suas prioridades? Eu falei, não, meu filho, volta para cá, vem estudar, vem fazer faculdade, vamos seguir um processo aqui. Nós queremos ver mais pessoas querendo se jogar, se lançar, sabe? Pastor, eu quero somar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero IGL, eu quero abrir IGL, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer missões, eu quero, sabe, o que eu posso fazer? Quais são as suas metas? Quais são os seus alvos? Nós estamos falando de cultura. Como você organiza o seu dia? Deus é o centro do seu dia. Deus é o centro das suas ações. O que você faz, o que você planeja fazer, Deus está no centro. Quando você está interagindo com alguém, conversando com alguém, Jesus faz parte do seu diálogo. Sabe, quando você está no meio dos seus amigos que não conhecem a Jesus, sabe, existe aquele queimar no coração, o anseio de falar do Evangelho. A cultura, a nossa cultura tem que mudar, nós temos que ter essa cultura do céu. Seguindo, estrutura geracional, diga geracional. Qual é a estrutura geracional, irmão? Herança dos pais, educação, valores, comportamentos aprendidos. As estruturas geracionais, elas são aquilo que nós aprendemos, aquilo que vem dos nossos pais, aquilo que nós, sabe, vamos recebendo de valores no decorrer da vida. Como é que anda essa estrutura na sua vida? Que valores você tem? Nós hoje estamos tendo, irmãos, sendo bombardeados, sabe, por uma tentativa violenta de tentar transformar os valores da nossa nação. Sabe, tudo isso que está vindo trazendo aí, hoje a bola da vez é a ideologia de gênero, mas todo esse processo de desconstrução do conceito familiar, seja através da ideologia de gênero, seja através da erotização infantil, seja através desses mecanismos que têm sido colocados aí para destruir todo o processo de conceito familiar. E os seus valores, como é que fica? Como é que fica? Eu falei domingo passado aqui, cara, se você é consultora da Avon, você irmã que é consultora da Avon, você tem que largar esse negócio. Consome produtos de marcas que promovem esse tipo de ideologia. Irmão, Omo é muito bom, lava uma roupa que é uma beleza, mas a partir de hoje não entra mais na minha casa, acabou. Não entra mais. Não tem papo. Ah, pastor, isso é radicalismo? Não. Isso são os meus valores, eu não negocio eles. Porque a minha estrutura geracional fala que a minha cidadania é do céu. Então eu não manipulo e não negocio os meus valores, os meus princípios. E quem prega ao contrário, eu rompo qualquer tipo de negócio. Estou fora. Não tem negócio, não tem conversa. Então, irmão, às vezes você olha e fala, mas isso é uma bobeira. Sabe por quê? Porque a sua estrutura geracional não está te apontando para o seu pai que vem do céu. Porque tenha certeza, meu irmão, que Deus está extremamente furioso com essas pessoas que estão promovendo esse tipo de desconstrução. E o julgamento delas há de vir. Está na mão dele. Mas enquanto isso, e eu e você? O que os seus valores digam? Você vai continuar aí, como se nada tivesse acontecendo? Sabe?
Ou vai bater lá na porta da escola do seu filho, com uma carta, documentos, falar, ó, seguinte, moral, religião, quem dá sou eu. Se tiver aqui nessa escola algum tipo de interferência nessa linha, vai ter processo. Nós estamos amparados pela lei. Eu tenho uma série de documentos sobre isso, os irmãos sabem disso, a gente ministra sobre isso. Tem carta prontinha, já só para você colocar seu nome e levar lá na escola, com todas as leis respaldando a sua decisão. Ah, não vou entrar nessa não, arrumar confusão. Fala para o irmão que está do seu lado, assim, olha no olho dele com cara de profeta agora. Fecha a cara, irmão, não é para rir não. Fala para o irmão que está do seu lado assim, meu irmão, o reino de Deus é para cabra valente. Gente frouxa não entra no céu, não. Ah, pastor, mas eu vou arrumar confusão. Arrume, meu irmão. Arrume duas. Não arrume uma, não. Arrume duas. Lute pelos seus valores. Lute por aquilo que é a nossa cidadania do céu. Nós somos o povo de Deus. Temos que nos manifestar. Temos que abrir a nossa voz. Temos que manifestar aquilo que está em nós. Como estão entendendo? Diga amém. Seguindo, vamos falar das estruturas espirituais. O que nós falamos sobre estruturas espirituais? Comunhão com Deus, conhecimento de Deus e vida ministerial. Como anda? Como anda o seu nível de conhecimento sobre Deus? Você é um discípulo dedicado? Pergunta para você mesmo agora, você é um discípulo dedicado? Você é alguém dedicado a aprender? Você é alguém dedicado a estudar a palavra? Quanto você realmente conhece da doutrina cristã? Porque se nós não conhecemos a doutrina, nós vamos ser como meninos inconstantes, levados por aí por todo o vento de doutrina, acreditando em tudo que é baboseira que a gente ouve por aí. O camarada aparece lá no YouTube, falando as palavrinhas bonitas, conversando um papo mais assim, incrementado, com um visual um pouco mais eclético, aí todo mundo já fica animadinho, que legal nada, tem que ver se tem fundamento bíblico, tem que ver se está na palavra, tem que saber se tem contexto do que está dizendo. O que é isso que essa pessoa está falando? Onde está isso na palavra de Deus? Onde está esse contexto na Bíblia? Eu não sei, vai no seu discipulador, coloca ele na parede mesmo, falei, aí meu filho, me ajuda aqui agora, estou com dúvida, responde aí, se ele não souber ele vai procurar para te informar. Como estão entendendo? Nós precisamos, irmãos, conhecer a Deus, conhecer a nossa fé, saber o que de fato corresponde àquilo que nós cremos e àquilo que é baboseira, porque o que mais tem por aí é baboseira, tem muita coisa boa, mas tem muita baboseira. Como é que você vai julgar? Você tem que conhecer a palavra, conhecer as escrituras. A Bíblia nos fala no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no verso número 6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, e porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Aí a gente não entende porque a nossa geração de jovens hoje, a gente vê uma geração de jovens, sabe, com tanta dificuldade de viver uma vida espiritual. A culpa não é deles não. A responsabilidade foi de quem não passou o legado como deveria passar. Que aqueles que deveriam chamar para perto e falar assim, meu filho, vem cá, cola em mim, vamos caminhar, nós estamos indo para lá, a direção que a gente está andando é essa aqui, vamos junto, vamos caminhar junto, vamos seguir. O padrão a gente só vai levantar, o padrão aqui a gente não diminui não, o padrão a gente só levanta, vamos caminhar junto. Sabe, você me fortalece, eu te fortaleço e a gente vai andar, porque o nosso alvo é Cristo, é ser como o nosso Senhor, é andar em santidade, é mostrar para esse mundo que santidade não saiu de moda, é mostrar para esse mundo que o caminho de Deus não mudou, porque irmão, está cheio de gente aí fora querendo conhecer o verdadeiro evangelho, não tenha dúvida disso, e talvez a única coisa que elas estão esperando para se entregar a Jesus é ver um posicionamento seu, é olhar para você e falar, cara, não é possível, mas você era assim, era assado. Pois é, mas Deus mudou as estruturas da minha vida.
Deus mudou a estrutura emocional, Deus mudou a estrutura intelectual, Deus mudou a minha estrutura cultural, Deus mudou a estrutura, mudou toda a minha estrutura. Agora a minha estrutura é outra, agora o meu perfil de vida é outro, agora o meu alvo é outro, agora o meu foco é outro, agora eu estou caminhando para outra direção. Talvez é isso que essa pessoa que está andando do seu lado precisa ouvir, precisa ver, para ela novamente entender que a igreja do Senhor Jesus continua fiel. E eu sei que tem uma grande parte espalhada por todo o mundo, por todo o Brasil, a igreja está aí, em várias denominações espalhada, mas ela está lá fiel, ela está lá com a sua lâmpada acesa e com azeite na botija, ela está lá guardando, sabe, a volta do Senhor em santidade. Então, como anda a sua vida com Deus? E como anda o ministério que Ele te entregou? Como anda a responsabilidade que Ele confiou nas suas mãos? Quanto tempo mais você vai ficar na ociosidade dentro do corpo? Quanto tempo mais você vai ficar com as suas estruturas espirituais estagnadas, com a água empoçando dentro de você? A água tem que fluir, meu irmão. A água tem que fluir, tem que romper. Quanto tempo mais você vai permanecer nessa mornidão, nessa vida, sabe, arrastada? Quanto tempo mais? Será que não é hoje o dia de você se levantar? Será que talvez não é hoje o dia de você mudar realmente? Todas essas estruturas, irmãos, elas vão definir uma coisa muito importante na nossa vida, que é o nosso caráter. Essas estruturas são formadas através do tempo, pelas nossas experiências, relacionamentos, desafios pessoais. Elas definem quem somos e como nos relacionamos com as circunstâncias da vida e com as pessoas que nos cercam. Essas estruturas, elas vão definir quem verdadeiramente você é. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que o Ministério de Louvor viesse para cá.